nos traz salvação, levando amparo aos que sofrem no mundo, dando-lhes vida e perdão. Dá-nos o teu pensamento para sabermos amar ao nosso irmão afastado, isolado, ao próximo ajudar, um abandonado, necessitado, ao teu caminho levar, ele falar que teu filho enviaste ao mundo inteiro salvar, ao mundo inteiro salvar. Uma boa noite a todos vocês. É com alegria que os vemos aqui, nesta casa de Deus, quando juntos queremos louvar e adorar esse Deus maravilhoso, que tanto nos ama, que tanto fez e faz por cada um de nós, seus filhos. Quero saudar aqui então a todos os membros da congregação, quero saudar também todos os que aqui nos visitam,
Peço para os visitantes levantarem a mão. Quem está nos visitando hoje? Muito bem-vindos. Então, segurem a mão um pouquinho mais os visitantes aí, eles estão contando vocês. Então, tá certo, sintam-se abraçados, sempre muito bem-vindos aqui, então, nessa congregação. Também saúdo os membros da congregação que se unem a nós pela internet e também aqueles que nos visitam. Saúdo a todos nas palavras bíblicas da epístola do culto de hoje. O texto de Romanos, diz assim o texto: Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Fé e esperança, até quando, queridos irmãos? Queridas irmãs, bom, Abraão é um exemplo para nós de fé e de esperança. Quero passar aqui neste momento aos avisos também da congregação, que são os seguintes. Bom, temos cultos aqui em todos os sábados às 18, todos os domingos de manhã às 9 horas. Hoje, logo após o culto aqui da congregação Cristo, também às 20 horas, teremos culto então em Forquetinha. Destaco ainda da programação, amanhã, domingo, às 14h30, estudo bíblico, grupo Montanha 1. Na terça-feira, 19h30, estudo bíblico, grupo São Cristóvão 1. Na quarta-feira, 19h30, estudo bíblico São Cristóvão 3. Na quinta-feira, estudo bíblico, grupo Americano. E na próxima sexta-feira, dia 16, dia 16 nós não temos, então, deixa eu ver aqui, a reunião da diretoria da congregação. Isso, na próxima sexta-feira, a reunião da diretoria da congregação, às 19h30. E no dia 17, o próximo sábado, 13h30 às 15h30, instrução de confirmandos, primeiro e segundo ano juntos, com a Juventude Mirim. E instrução de adultos, então, próximo sábado, 17 horas. E no próximo domingo, dia 18, às 14h30, culto em Moinhos d'Água. São os avisos que temos para o culto de hoje. Queremos iniciar esse culto cantando o primeiro hino, Soli, Soli Deo, somente a Deus glória. Soli Deo, Soli, Soli Deo, Soli, Soli, Soli Deo, glória, glória ao bondoso Deus que nos criou, glória, glória ao Senhor, que louvor da terra nos formou, glória ao Pai que nos amou. Glória, o bom Deus nos enviou Jesus, glória, glória ao Senhor, Jesus Cristo nos salvou da cruz, glória ao Pai que nos amou, Soli, Soli Deo, Soli, Soli Deo, Soli, Soli, Soli Deo, Santo Espírito Consolador, glória, glória ao Senhor, nossa vida então santificou, glória ao Pai que nos amou, Soli, Soli Deo, Soli, Soli Deo, Soli, Soli, Soli Deo, glória, glória. Queremos invocar a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Estimados irmãos, irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos pela palavra de Deus que todos nós, seres humanos, infelizmente, cometemos pecados em pensamentos, palavras e atitudes continuamente. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Por isso, amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o meu coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus eu vos pergunto, é esta a vossa sincera confissão, que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo? Se é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O introito para o culto de hoje é o Salmo de número 119, do versículo 65 ao versículo de número 72. Um versículo oficiante e outro a congregação. Salmo 119, 65 a 72. Ó Senhor Deus, tu cumpriste a tua promessa e tem sido bom para mim este teu servo. Dá-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. Antes de me castigares, eu andava errado, mas agora obedeço a tua palavra. Ó Deus, tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus mandamentos. Os orgulhosos dizem mentiras contra mim, mas eu de todo o coração obedeço aos teus mandamentos. Esses homens não querem aprender a tua lei, porém eu tenho prazer nela. Foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os teus mandamentos. A tua lei vale muito mais para mim do que toda a riqueza do mundo. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito,
como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor Deus, amado Pai, é maravilhoso poder estar aqui diante do Teu altar, onde em Cristo Tu nos abraça na certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, na certeza de que Tu estás conosco em todos os dias e em todos os momentos. Obrigado, porque Tu vens a nós com a Tua palavra para nos orientares e nos fortaleceres. Age em nós pelo Teu Santo Espírito, que possamos crescer na fé e esperança em todas as Tuas palavras e promessas, em todos os dias e momentos. Age em cada um de nós conforme bem lhe aprouver, em nome de Jesus, a garantia de todas as Tuas palavras e promessas para nós nesta vida e para a eternidade. Amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. A primeira leitura encontramos no livro de Oséias, capítulo 5, versículos 15 a capítulo 6, versículos 1 a 6. Então voltarei para o meu lugar e ali ficarei até que eles reconheçam o seu pecado e na sua aflição venham me procurar. O povo de Israel diz: venham, voltemos todos para Deus o Senhor. Ele nos feriu, mas com certeza vai nos curar. Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará. Daqui a uns 2 ou 3 dias, no máximo, Ele nos dará novas forças e nos porá de pé. E nós sempre faremos a sua vontade. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Tão certo como o sol nasce, Ele virá nos ajudar. Virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera, que regam a terra. Mas o Senhor Deus responde: o que é que vou fazer com você, Israel? E com você, Judá? O que é que eu faço? Pois o amor de vocês é tão passageiro como a cerração ao nascer do sol. É como o orvalho que seca logo de manhã. Foi por isso que mandei os meus profetas anunciar que eu vou castigar e matar vocês. E o que exijo de vocês é claro como a luz do sol. Eu quero que vocês me amem e não me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. A leitura da epístola encontramos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículos 13 ao versículo 25. Romanos 4, 13 a 25. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois, se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil, e a promessa de Deus não tem valor, pois a lei traz o castigo de Deus. Mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu,
pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas, mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos, nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Até aqui a leitura. Perdão dos meus pecados, a paz de coração, a vida em alegria devo a ti, meu bom Deus. Triste, Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? A linda natureza alegra o meu cantar, o amor de um amigo devo a ti, meu bom Deus. Triste, Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? As horas de alegria vêm como as aflições, a ajuda que recebo devo a ti, meu bom Deus. Triste, Senhor, sem ti o mundo é sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? O Santo Evangelho para o culto de hoje, que queremos ouvir assim com toda a reverência, ou seja, em pé, encontramos em Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao versículo de número 13, que nesse momento leio diante de vós. Mateus 9, do versículo 9 ao versículo de número 13. Jesus e Mateus. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Queremos neste momento confessarmos a fé em conjunto, conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação pode se assentar. Esse é o momento da escola dominical. Todas as crianças vêm à frente. Aquelas que têm a oferta fazem a oferta. Todas as crianças recebem a bênção de Deus e vão então para a escola dominical. Muito bem. Deixa eu botar aqui. Agora todos vocês recebem então a bênção de Deus. Juntam as mãos, fecham os olhos, abaixem a cabeça e recebam todos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora vocês podem ir com as professoras, então, para a escola dominical. Em preparação à mensagem, cantemos o próximo hino. Rocha eterna, meu Senhor, és refúgio protetor, água e sangue ao lado teu, a infamante cruz verteu. Vem, ó Cristo, me lavar do pecado e me salvar. Eu de mim não cumprirei, ó Deus, a tua lei, por mais zelo que tiver, por mais pranto que verter, nada poderei pagar, só tu me vens salvar. Nada trago, ó meu Jesus, só recorro à tua cruz. Tu me venho em te vestir, só a graça te pedir. Por imundo ao manancial, lava, livra-me do mal. És amparo no viver, és consolo no morrer, esperança no porvir. Tu viestes me remir, rocha eterna me salvar, hei de ti me refugiar. Que Deus, Espírito Santo, haja livremente no coração e na mente de cada um de nós,
que sejamos fortalecidos na fé em Deus e em todas assim palavras e promessas, que possamos seguir sempre com fé e esperança. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com certeza, cada um de nós já viveu momentos muito difíceis na vida. O mundo viveu muitos momentos difíceis na vida. Quais será que foram os piores momentos da história da humanidade? Quando se olha para a história, quais foram os piores momentos da história da humanidade? Quais os momentos mais difíceis da história da humanidade? Podemos falar de períodos recentes, quando a humanidade enfrentou o Covid. Foram momentos muito difíceis, não foram? Quantas pessoas foram a óbito? Quantas dificuldades a mais sobrevieram em virtude desta pandemia? Dessa doença que se alastrou pelo mundo? Quantos momentos difíceis, querido irmão, querida irmã, você já viveu? Quantos momentos ainda nós vamos viver, momentos difíceis? Eu quero lembrar aqui, aliás, quero contar uma história de alguém aqui da nossa congregação. Eu não pedi autorização para contar essa história, mas eu tomo a liberdade, assim mesmo, de compartilhar ela com vocês. Alguém dessa família da fé, aqui, da congregação Cristo, estava vivendo problemas de saúde, dificuldades de saúde. E aí a família instigando, olha, você precisa ir no médico, você precisa ir consultar. Enfim, com certa relutância, essa pessoa acaba indo, então, atendendo o pedido dos familiares. E o que acontece? O doutor decide fazer, então, um exame, fazer um eletro com ela. E na hora que se fazia o exame, na hora que ela fazia o eletro, ela infartou. Eu acho que alguns já sabem de quem nós estamos falando. A história de quem é. E vejam só como as coisas aconteceram. Que hora para um infarto. Diante do médico, na hora do exame. Aí o SAMU é acionado. Ele vem. O hospital tem as portas abertas, a equipe se prepara para receber, então, essa paciente. E essa paciente, no decorrer desses percursos e desses momentos, ela vai escutando. É grave. Está muito complicado. Acho que não vai dar. E aí ela lá na sua mente respondia, vai dar sim. Deus vai me ajudar. Ó Jesus, vai dar certo sim. E ela ouvindo continuamente essas expressões de apreensão, de receios, de todos aqueles que estavam ali passando por ela. Ela não podia responder, mas ela estava ouvindo tudo o que eles iam falando.
Aí chega a hora do procedimento. E os médicos vão indo. Aí um vai orientando, vai indo. Vai para a direita, vai seguindo, segue em frente e faz o que precisa ser feito. E aí alguém da equipe diz, graças a Deus, deu tudo certo. Fé e esperança até quando? Podemos seguir com fé e esperança até quando? Qual é o limite da tua fé, da tua esperança, querido irmão, querida irmã? Qual é o limite da tua fé, da tua esperança? É claro, olhando para a epístola do culto de hoje, nós temos aqui um personagem chamado Abraão. Quem é Abraão? Ele é o pai espiritual de todos nós, queridos irmãos, queridas irmãs. Ele é o nosso pai espiritual, o pai Abraão. Porque ele recebeu de Deus a promessa de que ele teria uma descendência numerosa como as estrelas do céu. E nós sabemos que em Jesus Cristo Deus estava prometendo isso para ele. Uma descendência numerosa como as estrelas do céu. Ele tinha recebido essa promessa. E ele cria justamente nesta promessa de Deus. Ele tinha fé e esperança no que Deus tinha dito para ele. Ele já era idoso, quase 100 anos. A esposa não podia ter filhos. Ou seja, humanamente falando, ele não tinha razão para ter fé e esperança. Mas a epístola diz que ele tinha fé e esperança. Até quando? Bom, o texto diz aqui que ele não perdeu a fé, que ele não duvidou da promessa de Deus. Pelo contrário, a sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus pela sua fé, pela confiança nas palavras e promessas de Deus, porque ele tinha a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Ele teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Até quando nós podemos ter fé e esperança? É claro que esse paciente, que ouvindo as repreensões e os temores de todos aqueles que o conduziam para que o procedimento, o cateterismo fosse realizado, às pressas, numa emergência, poderia pensar, se Deus quiser, Ele pode me levar. É verdade, nós sabemos isso, que a nossa vida está sempre nas mãos de Deus. Mas mesmo quando, humanamente falando, por vezes não há motivo para se ter fé e esperança, em Deus ainda podemos ter esperança. Que se Deus quiser, pode ser diferente. Ele pode salvar a nossa vida. Nos dar novamente novos dias, novos momentos. Se Deus quiser, ora, mesmo quando parece que não vamos poder mais estar no culto diante do altar. Se Deus quiser, né, Astor? Isso é possível novamente. Deus pode nos conceder essa graça. Eu sei que o Astor aqui está feliz da vida com isso. E ele sabe que é graça de Deus ele poder estar aqui. É claro, já poderia estar melhor lá no céu. O céu é melhor. Mas Deus quis que ele aqui estivesse, hoje, também rendendo graças ao nosso Deus. E essa histórias parecidas vão se repetindo e vão se mostrando de fato para nós. Mas como é bom saber que em Jesus nós já temos o céu e que aqui em Jesus Deus está conosco em todos os dias e momentos e jamais temos motivo para perdermos a fé e a esperança em situação nenhuma. Mesmo quando que humanamente falando não há motivo para se ter fé ou esperança. Talvez por novos dias e novos momentos. Mas o que nos atrapalha, o que tem nos atrapalhado na nossa vida? O pecado é um atrapalho, certo?
É Ele que trouxe essas tribulações todas, as doenças, tornou o mundo maldito e trouxe a morte terrena, a morte eterna. A grande desgraça na história da humanidade é o pecado que trouxe tudo isso. Mas que bom que em Jesus há o perdão, a salvação, a vida eterna. E mesmo nós, como filhos de Deus, sabemos que infelizmente não deixamos de ser pecadores. É importante nós reconhecermos essa dependência de Cristo em todos os tempos também. Em todos os dias, em todos os momentos. E o próprio Jesus diz que os que têm saúde não precisam de médico, e sim os doentes. Ou seja, nós somos doentes espiritualmente falando e dependemos de Jesus sempre. Precisamos ser sempre de novo renovados na fé e fortalecidos no perdão, no amor de Deus em Cristo Jesus. Que Jesus é a solução, Ele veio chamar os pecadores. Ou seja, Ele veio chamar e tratar de cada um de nós que é doente espiritualmente falando. Aqueles que se acham bons não precisam de Jesus. Pelo menos acham que não precisam de Jesus. É uma realidade, ou seja, um pensamento triste, talvez, da maioria da população do mundo. E de todos os tempos. No tempo de Jesus era assim, nos tempos de hoje também é assim. E nós, como filhos de Deus, mesmo sabendo do amor, do cuidado, da desgraça que é o pecado, nós sabemos o quanto ele tem, ora, nos atrapalhado e prejudicado. Mas que bom que Deus, no seu amor e graça, Ele também não desiste de nós. Ele sempre age em favor de nós. Ele faz aquilo que é preciso para a nossa salvação. O próprio salmista, ele também diz assim, ó Deus, Tu tens sido bom para mim. Me dá sabedoria e conhecimento, eu confio nos Teus mandamentos. Mas, antes de me castigares, eu andava errado. Mas agora obedeço a Tua palavra. Ou seja, eu precisei que Tu me chamasse a atenção. Que eu fosse repreendido. Que eu fosse trazido de volta para Ti. Eu precisei, infelizmente, sofrer consequências dos meus erros e pecados para acordar para a gravidade do pecado e a necessidade do perdão. E eu Te louvo por isso. Ou seja, eu aprendi, mediante esse Teu chamado, eu aprendi a importância dos Teus mandamentos. Que a grande riqueza deste mundo é justamente a Tua vontade. Os santos mandamentos. Em Cristo estamos livres da condenação, mas os mandamentos nos mostram de fato qual é o melhor caminho para vivermos e sermos felizes. Os mandamentos servem de freio, de espelho e norma para nós. De freio, que nem o freio do carro, espelho mostra a nossa dependência de Jesus e norma mostra o melhor caminho para sermos felizes. Agora eu percebo a importância, então me ensina e me dá a sabedoria agora para perceber sempre os Teus caminhos, a Tua vontade, as Tuas verdades, as Tuas palavras e promessas. Me permita sentir e perceber com sinceridade. Corremos o risco de sermos como o povo de Israel, que quando a coisa aperta, quando passamos por tribulações, aí sim clamamos para Deus. Ó Deus, Tu nos castigaste, mas vai nos perdoar. Daqui uns 2, 3 dias no máximo, Tu nos dará novas forças, nos porá em pé. E aí nós vamos fazer a Tua vontade. E nós vamos se dedicar mais e mais a Ti, ó Senhor. Tão certo como nasce o sol, Ele virá nos ajudar. Ele virá tão certamente como vêm as chuvas da primavera que regam a terra. Mas aí Deus diz para eles assim, o que eu vou fazer com vocês, povo de Israel? E com você, Judá, o que é que eu faço? O amor de vocês é tão passageiro como a maceração ao nascer do sol. É como orvalho que seca logo de manhã. Foi por isso que eu mandei os meus profetas anunciar, então, o castigo a vocês. E o que eu exijo é claro como a luz. Eu quero que vocês me amem e não simplesmente me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Ou seja, eu quero de vocês sinceridade no amor.
Antes de rituais, eu quero o coração e a mente de vocês. E a partir disso, sim, Deus espera os frutos da fé. A nossa vida, tempo, dons e bens consagrados a Ele, em louvor, gratidão e serviço a Ele. O risco é, quando passarmos por aflições, nós nos lembrarmos dele e clamarmos para Ele, buscarmos a sua ajuda. Mas tão logo tudo passe, passamos a viver novamente os novos dias e bons momentos e venhamos a esquecer de Deus. Vamos olhar para os momentos da história da humanidade, os momentos difíceis. Quando se fala de Covid, o que vocês acham? Vinham mais pessoas na igreja antes da pandemia ou depois dela? Quem acha que vinha mais gente antes? Levanta a mão. Quem acha que vem mais depois? Os que disseram depois erraram. Diante de tribulações, aí as pessoas lembram e pedem ajuda e clamam a Deus porque reconhecem a sua fragilidade. Agora, será que a maioria dessas pessoas depois volta para agradecer a Deus? Ou eles facilmente se esquecem de Deus, da sua graça, do seu socorro, da sua ajuda, e voltam à vida que tinham antes? Quem acha que a maioria esquece e volta logo à vida que tinha antes, levanta a mão. Nem vou fazer outra pergunta. Quem levantou a mão tem a razão. Porque ora o amor das pessoas de hoje é como também ora o amor, assim como era o amor do povo de Israel. Facilmente como a maceração ao nascer do sol, como orvalho que seca logo de manhã, esquecem de tudo. Seguem a vida como eram antes, sem lembrarem hora de Deus. Esse é o nosso risco também. Então o que nós precisamos, queridos irmãos, queridas irmãs, é sermos alimentados e fortalecidos na fé continuamente. Aproveitem as oportunidades que Deus dá de encontro com Ele na palavra, na própria Santa Ceia, onde Jesus vem. E pelo Espírito Santo que nós sejamos edificados e fortalecidos, para que a nossa fé, o nosso amor não seja assim como a neblina, como a maceração, que se dissipa facilmente ou facilmente se esvai. Fé e esperança até quando? Até quando nós vamos reconhecer o amor e a graça de Deus, o cuidado e as bênçãos dele e responder esse amor e a graça do nosso Deus? Até quando? Fé e esperança até quando? Até onde vai a tua fé e a tua esperança, querido irmão, querida irmã? Bom, nós só saberemos realmente até onde ela vai em situações extremas, talvez, da vida. Mas que nós sejamos alimentados na fé e que possamos viver seguindo esse exemplo também de Abraão. Fé e esperança, mesmo quando não há motivo para ter esperança. Esse nosso irmão paciente, não vai dar certo, acho que não. É grave, é muito grave. Acho que não. Vai sim. Vai dar certo sim. Esse era o clamor, essa era a esperança. Deus quis que desse certo. Fé e esperança até quando? Até quando não há motivo para ter fé e esperança. Porque Deus pode todas as coisas. E Ele é grande no amor e na graça. Abraão foi o pai. E é o pai de todos nós, o pai espiritual de cada um de nós. Ele é o nosso grande exemplo também de fé e esperança. Que pelo Espírito Santo possamos seguir com fé e esperança. Até mesmo quando não há motivo para se ter esperança. Em nome de Jesus, o motivo
a garantia de todas as palavras e promessas de Deus. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Podem todos vocês se assentarem. Durante o próximo hino, o momento das ofertas. A minha fé, Senhor, põe em teu grande amor, em teu poder. Ouve ao que vem clamar e humilde suplicar. Deus sempre sem cessar desejo ser. Meu coração sustém, pegue em todo bem, meu caminhar. Dá-me, ó Jesus, Senhor, por ti maior amor, só para o teu louvor me vem guardar. Quando eu, Senhor, andar e triste vaguear na treva e dor, ajuda-me, ó Jesus, que muda a sombra em luz, tornando leve a cruz por teu favor. E quando para mim a vida já ao fim eu vi chegar, ó Santo Salvador, nas tuas mãos de amor, sem susto e sem temor, eu quero estar. Queremos falar com o nosso Deus, então, em oração, de forma especial, orar por todos os idosos, enfermos, enlutados, por todas as pessoas que passam por situações especiais. De uma forma especial, também queremos orar pelos aniversariantes. Os aniversariantes, então, desses dias da semana passada e da próxima semana. Temos algum aniversariante aqui presente da semana passada ou da próxima semana? Podem levantar a mão? Olha só, temos alguns aí que levantaram a mão. Tá certo? Então, aqueles que se pronunciaram, levantando a sua mão, queremos orar por vocês, aniversariantes, agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas e pedir que Deus os continue também na sua graça e amor, os abençoando ricamente. Seguimos então em oração. Todo-Poderoso e eterno Deus, digno da reverência de todos os homens, te agradecemos de coração pelas inúmeras bênçãos que sem mérito ou dignidade da nossa parte nos concedeste. Louvamos-te especialmente por teres preservado entre nós a tua palavra salvadora e os santos sacramentos. Pedimos-te, Senhor, que concedas à tua igreja pureza de doutrina e pastores fiéis que preguem sempre a tua palavra com ousadia e poder. E permite a todos que a ouvem uma correta compreensão e confiança na mesma. Envia trabalhadores à tua seara e abre a porta da fé aos que ainda não te conhecem. Lembra os inimigos da tua igreja com misericórdia, concede-lhes o arrependimento para a nova vida em Cristo. Protege e defende a tua igreja de todos os perigos e tribulações. Fortalece a nós e os demais cristãos para que coloquemos a nossa confiança exclusivamente na graça revelada em Cristo e ajuda-nos a combater o bom combate da fé para que alcancemos, afinal, a nossa salvação eterna. Derrama a tua graça e o teu amor sobre as nações da terra, especialmente a nossa pátria, o seu povo,
e todos que ocupam cargos de liderança e autoridade. Entregamos aos teus cuidados as nossas escolas e pedimos que concedas que nossos filhos cresçam num conhecimento e sabedoria que seja útil, bem como nas virtudes cristãs, e ajuda-os para que possam produzir bons frutos para a vida aqui neste mundo. Dá paciência, sabedoria, senso de responsabilidade, espírito de sacrifício aos professores e mestres, para que cumpram com alegria sempre a sua vocação de educadores. Senhor, defende-nos de toda e qualquer calamidade que possa vir nos afetar, incêndios, inundações, guerras, doenças contagiosas, escassez, fome, marginalidade, crime, desemprego, ou de qualquer outro mal que possa afetar o nosso corpo. Cuide e faze prosperar a cada um em sua vocação. Permite que as ciências e artes úteis floresçam entre nós. Sê o Deus das viúvas, dos órfãos, o ajudador dos enfermos e necessitados, o confortador dos abatidos e aflitos. Aceita, te imploramos, nosso corpo e nossa vida, nossos corações e nossas mentes, e as ofertas que trazemos perante ti para o teu louvor e serviço. Concede o teu Espírito Santo aos que participam da Santa Ceia, para que recebam o corpo e o sangue de Jesus em sincero arrependimento, em fé confiante, e para o enriquecimento de suas vidas gastadas em amor a ti e a seu semelhante. Queremos, ó Deus, aqui te pedir por todos os idosos desta tua família de fé. Queremos te pedir por todos os enfermos, tu sabes quantos são e quais são. Enfim, esteja sempre com eles e dirija tudo pelo melhor na vida de cada um. Esteja também com todos os enlutados. Enfim, ó Deus, também queremos, de uma forma especial, te agradecer pelo socorro bem presente dado aos nossos irmãos nos diversos momentos. Muito especialmente também ao Astor da Silva, que aqui está diante do teu altar, que depois de momentos de muita apreensão, está aqui, mediante a tua graça e teu amor, te rendendo culto e louvor, juntamente com muitos outros irmãos e irmãs que passaram também por situações difíceis na vida. Queremos ser, na ação de teu Santo Espírito, fortalecidos na certeza de que, mesmo quando humanamente falando, não tivermos motivo para seguirmos com esperança, que jamais venhamos perder a fé e a esperança em tuas palavras e promessas. Sabendo de fato que existem coisas muito mais grandiosas que estão por vir do que aquilo que aqui podemos usufruir neste mundo. Ó Deus, te rendemos graças também pelo que fizeste pelos aniversariantes desses dias. E te rogamos, ó Deus, os continues abençoando na tua graça e teu grande amor. Que possam sentir o privilégio, a vida, o dom da vida que é presente teu para cada um, dia após dia. Onde o teu amor e a tua graça se renova em cada amanhecer na vida dos teus filhos, na vida do teu povo. Enfim, ó Deus, colocamos a vida de todos nós diante de ti, certos do teu amor, do teu cuidado, da tua bênção e direção. Em nome de Jesus nós oramos e nas tuas mãos nos colocamos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Amém. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Cordeiro divino,
morto pelo pecador, se compassivo, Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo, Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Que Deus abençoe a todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, nesse momento de encontro com o Senhor Jesus na Santa Ceia, que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados, quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo, eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho, mediante a palavra com seu corpo e sangue, trazendo as suas bênçãos. Sendo assim, Deus os abençoe nesse encontro com Jesus. A distribuição acontece, primeiramente, instrumentistas, apoiadores, aí a congregação em 2 fileiras pelo centro e retornando então aos seus lugares pelas laterais. Todos podem se assentar nesse momento. Tomai e comei. Esse é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei. Esse é o corpo de Jesus dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste. Da graça divina, a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos dos céus, os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma, e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria
e aos simplicistas são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O amor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todo sempre. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Interrompendo, peço licença aqui, antes do pastor dar a despedida final. Boa noite a todos. Hoje, dia 10 de junho, é o dia do pastor. Então, nós somos muito agradecidos pelo trabalho do pastor e queremos fazer uma pequena homenagem, né? Então, além do pastor Mário, eu também convido o pastor Egídio para que venha aqui na frente, porque tem sido, em alguns momentos, também o nosso pastor. Embora não vinculado diretamente à congregação, mas sempre disposto a nos atender. Peço que fique aqui junto com o pastor Mário, por favor, pastor Egídio. E, enfim, eu hoje recebi
uma mensagem que veio num dos grupos que eu participo da igreja, e essa mensagem veio da Hora Luterana, e tem um versículo muito bonito que fala a respeito do trabalho do pastor. Eu gostaria de ler esse versículo para os pastores. E ele diz assim, dia do pastor: como é bom ver o mensageiro que anuncia a graça, o mensageiro que traz boas notícias. A congregação Cristo, ela agradece pelo trabalho de vocês, pastor Mário especialmente, mas também pastor Egídio, né, por toda a dedicação, né, pela entrega de vocês, pela escolha que Deus colocou no coração de vocês. Nós somos muito gratos. Então eu gostaria de convidar a Rejane e a Eliane para que venham aqui e entreguem uma pequena lembrança. Enquanto isso, eu vou solicitar que talvez o Vini puxe um parabéns a você, para a gente cantar aí para os nossos pastores, né? Parabéns, parabéns, o seu dia chegou, que o bom Deus te ajude, como sempre ajudou. Parabéns, parabéns, o seu dia chegou, que o bom Deus te ajude, como sempre ajudou. Recebam esse nosso abraço, esse nosso carinho, realmente com toda a admiração que temos pelo trabalho de vocês. E eu levo até vocês agora um aperto de mão meu, que é um aperto de mão da congregação. Mas eu imagino que todos vão querer cumprimentá-los na saída também. Muito obrigado a todos. Obrigado, Jair. Obrigado aí, colega. Muito bem. Bom, gente, né? O pastor Egídio, ele ficou olhando, vou abrir ou não vou abrir, né? Dizem que tem que abrir, né, pastor Egídio? Então, quando se ganha um presente, é público, né? Olha só, né? Então tá bom, vamos seguir cuidando aí, se cuidando também. Deus abençoe sempre. Obrigado, pastor Egídio, também. Né? Um homem de Deus que aqui tem servido. Né? E que bacana ele receber esse abraço carinhoso também da congregação, dessa família da fé, de todos nós aqui, viu, pastor Egídio? Muito bem, gente. Sigam com Jesus e sigam bem. Fé e esperança. Até quando? Até quando seguir com fé e esperança? Em Jesus temos motivos para sempre seguirmos com fé e esperança. Cumprimentamos a todos na saída.